da imprensa. Vocês são canalha. Vocês não fazem jornalismo, canalha, vocês fazem. Desculpa, mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Pode gritar o quanto você quiser. Depois da inegibilidade de Jair Bolsonaro, o deputado federal Nicolas Ferreira passou a fazer uma série. Nessa série, Nicolas Ferreira convida artistas gospels e pastores famosos para poder fazer uma live, falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo no cenário gospel e político. E uma das convidadas foi a pastora Camila Barros. Camila Barros acabou criticando a postura de alguns líderes religiosos que deu-se a entender que seria também André Valadão, e foi bastante enfática na sua posição. Segundo Camila Barros, se esses líderes religiosos que estão brigando contra vários movimentos pedir a justiça de Deus, seria muito complicado, porque a justiça de Deus vindo sobre a terra, segundo Camila Barros, ela iria primeiro dentro da igreja evangélica. A arrogância nossa hoje, eu vou falar, achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa, mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Foi a sua palavra que separou luz e trevas em Gênesis capítulo 1. Então não são as minhas vontades, é a palavra de Deus. Quando nós, quanto intercessores, pararmos de interceder, motivados por vingança, quando nós, intercessores, pararmos de interceder, motivados pela vaidade da santidade, para eles verem que eu sou crente, para eles verem que o poder está conosco. Vanglória, Deus não responde. Pedidos motivados na vaidade da nossa carne, para ver que Deus é com os cristãos. Irmãos, Deus não divide a sua glória nem com os cristãos. Amém. A glória é dele. Amém. E se não for para a glória dele, não haverá poder na sua manifestação, mesmo que seja ele o endereço das nossas orações. Então não é apenas por causa de quem ouve, mas é também o posicionamento de quem faz, que vai gerar o efeito da oração que nós queremos, não só nesses 21 dias, mas em toda a nossa vida. Deus tem muito pro Brasil, Nicolas. Amém. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido esse convite, de você ter me chamado. Primeiro porque eu reconheço a sua autoridade na sua condição de parlamentar. Isso tem um significado muito grande. A cobertura que você está trazendo para nós, intercessores, hoje, estando lá dentro. Porque o mundo espiritual trabalha com hierarquia espiritual. Se eu trago isso de cá, amém. Muito pode ser em seus efeitos. Mas veja, o poder de que isso venha de quem está aí dentro, que nesse caso é você, nos dá muito mais legitimidade. Se não fosse assim, Mardoqueu era muito mais próximo de Deus do que Esther. Mas ele chamou Esther para ela tocar em Assuero, porque ele sabia os caminhos pelos quais Deus trafega. Você é um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Benditos que vêm em nome do Senhor. Bendito seja Amém. você e todos os que vêm aí nessa corda que você está puxando. Vamos purificar as nossas orações, vamos pelo menos separá-la dos nossos sentimentos. Amém. Entendeu? Amém. Porque os nossos sentimentos vão atrapalhar a efetividade da nossa intercessão. Amém. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, ok? Gênesis capítulo de número 18, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a ouvir a conversa dele com dois anjos. E Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, muito amado, porque ele cuidou dele quando seu irmão morreu, depois seu pai morreu, então ele cuidava daquele sobrinho como se fosse filho. E aí teve que se apartar para viver o cumprimento da promessa de Deus, enfim, e Ló habitava ali nas regiões de Sodoma e Gomorra. E Deus, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, havia sentenciado a sua destruição. Automaticamente Abraão, ao ouvir essa conversa, vai se posicionar no lugar do intercessor. E ele, com muito jeito, muito constrangido, ele vai começar a dizer, vai ter um diálogo impressionante, que é o diálogo do intercessor. O diálogo do intercessor é impressionante, porque o intercessor, ele pode orar pelo cabra mais corrupto, mais desgraçado, mais infeliz da face da terra, que Deus tem prazer em ouvir, não o corrupto, não o desgraçado, não o infeliz, não o endemoniado, mas o intercessor. Eu sei que o pessoal pensou em alguém aí. Você foi falando, as descrições bateram. E pelo intercessor, Deus visita até o mais desgraçado e miserável dos homens. Mateus capítulo 15 que o diga, a cananeia clamava por uma filha miseravelmente endemoniada.
Deus não ouve endemoniado, Deus não tem compromisso com o endemoniado. Mas a mãe dela clamava assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que mulher inteligente. Ela sabia que o compromisso de Deus era em atender o intercessor e não o alvo da intercessão. Então, para chegar no alvo, Deus ouve o intercessor. Olha a inteligência dessa mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, por amor a ela, Jesus liberta a filha dela. Tá entendendo, cristãos do Brasil? Se a gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra no intercessor e atinge o alvo. Então ele liberta quem tem que libertar, ele livra quem tem que livrar, ele abre aonde tem que abrir. Por causa de... Quem não gostou nada das declarações de Camila Barros foi o pastor Anderson Silva, pois, segundo Anderson Silva, uma pessoa com um cachê tão alto como é o cachê de Camila Barros provavelmente sempre vai ficar em cima do muro, pois, dependendo de alguma declaração de Camila Barros, segundo o posicionamento de Anderson Silva, ela pode ser cancelada. Dentro do vocabulário gospel, tem um nome dado àqueles artistas gospel que ganham muito dinheiro e por isso ficam com medo de falar as verdades. Chama-se o cala-boca do profeta. Parafraseando aqui o pastor Anderson Silva, Camila Barros provavelmente não vai falar o que precisa ser dito, porque o seu cachê acaba calando a sua boca. Que nesse tempo de guerra cultural contra as ideologias e contra o Estado, um profeta que só profetiza se você pagar o cachê de $5.000 vai se posicionar do jeito que a Bíblia ordena que se posicione? Espere muita coisa, não. Vale lembrar que nós estamos em um cenário gospel e político muito polêmico, até por causa de algumas declarações do pastor André Valadão, e isso tem gerado aí um grande estrondo dentro do cenário gospel político, e tem aí se levantado muitos pastores e políticos para poder opinar sobre essas declarações de André Valadão. Mas agora aqui a pergunta é para você: você acha que a declaração de Camila Barros foi uma declaração mais sábia e coerente, ou Camila Barros, como pensa o pastor Anderson Silva, está sendo coagida pela quantia que ela recebe de cachê? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Você me desculpa, mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Pode gritar o quanto você quiser. Depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada.